Bom, retomando aqui os trabalhos, nós teremos agora a próxima palestra. Vou fazer aqui uma breve apresentação, então, do currículo do pesquisador Edilberto Pontes. Ele é presidente do Instituto Rui Barbosa, biênio 22-23, conselheiro e vice-presidente do Tribunal de Contas do Ceará, pós-doutorando na EASH, Escola de Artes e Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutor em Economia pela UNB, bacharel e mestre em Economia pela UFC, bacharel em Direito pela Unifor, especialista pela Universidade George Washington, foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, é professor, autor de diversos livros e artigos ligados ao setor público, e a sua palestra tem como tema Desafios para avaliação de políticas públicas pelos tribunais de contas e uso das modernas tecnologias. 30 minutos, professor Edilberto, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui conosco. Então, bom dia outra vez, registrar minha satisfação de participar desse evento. Então, daqui a pouco você coloca a transparência, né? Pois é, a ideia dessa apresentação é mostrar primeiro, a importância da avaliação de políticas públicas, não só pelos tribunais de contas, mas de uma forma geral. E depois, como é que as novas tecnologias podem ajudar nessa avaliação de políticas públicas. Então, o primeiro ponto é por que avaliar a política pública. Em geral, quando a gente olha no Brasil, as pessoas escutam muito isso, então, quase todo dia na imprensa, no noticiário enfim, no debate público, essa afirmação de que, olha, há muito desperdício, né? Muita gente diz, olha, se gasta muito, mas se gasta mal. A cultura de avaliação ela é praticamente inexistente, há muito impressionismo, o sujeito começa um programa novo, uma obra nova, muito mais fundamentado num feeling do gestor, de quem se elegeu prefeito, se elegeu governador, ou é secretário, do que de uma avaliação de custos e benefícios sobre essa política. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha a história de avaliação de políticas públicas no mundo, observa o seguinte, ela já teve muito prestígio no mundo. Nos anos 60, 70, 80, começou a se falar muito fortemente de avaliação de políticas públicas. E tem vários livros sobre isso, vários países adotaram mecanismo de avaliação de políticas públicas, e a partir ali final dos anos 80, dos anos 90, começou a se desconfiar disso. Olha, isso aqui está muito tecnocrático. Parece que quem está tomando as decisões não são quem deveria tomar decisões, não são aqueles que foram eleitos. Né? Parece que a gente foi longe demais na avaliação de política pública, nessas avaliações de políticas públicas, porque elas estão constrangendo excessivamente os eleitos. Então, há um déficit democrático grande nessas avaliações de políticas públicas, um poder excessivo para a tecnocracia. E aí, então, ela começou a perder prestígio. A avaliação de políticas públicas começou a perder prestígio, foi quase que abandonada em muitos lugares. Só que depois, nos anos 2000, 2005, entrou na agenda, voltou a entrar na agenda o tema outra vez. Já no final dos anos 90, no Reino Unido, também no próprio Estados Unidos, na época era o Bill Clinton presidente, lançou uma agenda chamada Reinventando o Governo. Não fazer mais com menos era possível. Um governo que tivesse mais direcionado ao cidadão, e parte dessa agenda estava a retomada, a recuperação da avaliação de políticas públicas. Só que ela veio com nova roupagem, a avaliação de políticas públicas não mais na visão de impor, não de constranger excessivamente quem estava tinha sido eleito, mas para fornecer evidências, fornecer dados, fornecer informações para que as decisões fossem melhores, fornecer alternativas.
Então, uma visão assim mais humilde, vamos dizer assim, mais humilde, mais contida da avaliação de políticas públicas em relação ao modelo anterior, que era mais impositivo. Então, e aí, eu acho que a grande questão da minha pesquisa, como, dado esse cenário, como é que as novas tecnologias, o Big Data em inglês, o Big Computing, que é um conceito novo até, a inteligência artificial, esses algoritmos todos que o professor há pouco, o professor Álvaro, que fez uma bela exposição, falou como é que eles podem contribuir, como é que eles podem colaborar para que isso seja a melhor forma possível. Então, basicamente é isso. Eu vou pedir passar a transparência, por gentileza, só para organizar a apresentação. É claro, né? Não dá nem para ver tão bem assim, mas enfim. Esse é o título: Desafios para a avaliação de políticas públicas pelos tribunais de contas e o uso das modernas tecnologias. Por gente, não sei se tem aquele passador aqui. Tem? Tem não? Você pode, por gentileza, passar? Vou ficar te importunando toda hora. Então, basicamente, o que eu vou falar desses três pontos. Primeiro, qual é a fundamentação jurídica para avaliar. Depois, vou falar sobre como avaliar. Esse é um grande desafio. Não sei se tá no meio ali, ó, tá vendo? Talvez quem esteja aqui não esteja vendo. Afastar, baixar um pouco ou subir. Vou minimizar, né? Mas no YouTube as pessoas estão me vendo? Tá. Então, o meu primeiro desafio é por que avaliar, qual é a fundamentação jurídica para avaliar. Depois, como avaliar, o que não é trivial também, como avaliar. E depois o uso, como disse, dessas novas tecnologias, Big Data, Big Computing e da inteligência artificial, algoritmos e tudo mais, como isso pode ser utilizado. Por gentileza. Então, isso... um retorno. Legal, melhor ainda. Então, tá certo, obrigado. Então, dos objetivos da avaliação de políticas públicas, isso está na agenda internacional, não é? Na agenda brasileira. A Intosai, que é a instituição mais importante do sistema internacional de controle de contas, ela tem uma guide, que é do final de 2019, a Guide 9020, que fala sobre isso, que estimula a avaliação, e tem uma definição que ela traz, que é uma definição que, basicamente, o resto da literatura adota, com pequenas diferenças, pequenas nuances. Mas essa é a avaliação, como fazer. Por favor, pode passar. Então, por que ela se tornou central, né? Por que voltou a ser central e é tão importante? Primeiro, porque um problema não só do Brasil, mas do mundo inteiro, a crise fiscal do Estado. Em vários lugares, as restrições orçamentárias são extremamente relevantes, né? Como a gente sabe, as necessidades são ilimitadas. O mundo inteiro, a gente vê, né, só no Brasil, o problema da miséria, da fome, tá? No mundo inteiro, a gente entra em sociedade extremamente afluentes, extremamente ricas e muita gente na rua. Outro dia, um amigo mostrou eu morei em Washington muitos anos, há algum tempo, e muitos anos atrás, e na época, você quase praticamente não via pobres na rua em Washington. Hoje, um monte de gente, parece aqui a Avenida Paulista, parece aqui São Paulo, né? Gente cheia de barracos, né? Barracas, na verdade, nos lugares estratégicos de Washington, né? Bairros sofisticados de Washington. Quer dizer, a pobreza aumentou muito no mundo inteiro, na Europa também, quase todos os países a gente vê isso, barracas na rua, gente morando na rua. E o pessoal pensa que é só droga, não é? Tem vários estudos mostrando que não é só droga. O Angus Deaton, prêmio Nobel de Economia, escreveu um livro agora recentemente mostrando isso, como a pobreza aumentou no mundo, muito nos Estados Unidos, um país tão rico, tão afluente, mas como a pobreza aumentou lá. Na Europa, mesma coisa também, muita gente na rua, barracas na rua. As pessoas pensam que é só droga, não é só droga, isso está mapeado. Muita gente perdeu o emprego e não conseguiu se recolocar nesse novo mundo no mercado de trabalho. E aí os aluguéis acabou sendo despejado, foi morar inicialmente num trailer, depois nem um trailer conseguiu manter, foi morar na rua.
não tem nada a ver com droga. Alguns casos é droga, uma boa parte é, mas nem todos é. É uma questão de gente que não conseguiu se inserir. Há também esse diagnóstico, né, de recursos insuficientes, mas também mal direcionados. Há quem, isso aí é controverso. Olha, se gasta muito ou gasta pouco? Tem gente que acha que gasta muito o Estado, outros acham que gasta pouco. Mas o fato é que, gastando muito ou gastando pouco, é quase consensual que os gastos são mal direcionados. Há muito incrementalismo, né, se faz esse ano que se fez ano passado, sem uma avaliação se vale a pena ou não. A ação dos grupos de interesse, em vez de priorizar o que deve ser priorizado, se gasta para quem pressiona mais, né? Então, a avaliação pode ajudar nisso, constranger os grupos de interesse, os lobbies, que são muito bem organizados para apresentar as suas necessidades como se fossem as mais importantes. A necessidade de evidência para tomar decisões, exatamente, também tem relacionado com essa anterior, e ampliar a chamada accountability, no sentido de prestar contas, dar transparência sobre o uso dos recursos públicos da melhor forma possível. Pode passar, por gentileza. Esse livro, eu acho que eu sempre recomendo as pessoas a lerem. Todo mundo conhece, todo mundo da área do direito conhece esse autor, o Cass Sunstein. Ele é um professor de Harvard e ele teve uma posição muito importante no governo do Barack Obama. Eles foram amigos de faculdade, foram contemporâneos da faculdade e eram amigos pessoais. E o Barack Obama o convidou para chefiar o escritório de avaliação de políticas públicas do governo federal. E o escritório era um escritório praticamente desconhecido, sem charme nenhum, desconhecido, mais um órgão da burocracia pouco conhecido. Mas como se diz aquela história, o cargo é muito mais importante quem ocupa o cargo do que, às vezes, o próprio cargo, né? Então, como ele é uma figura muito proeminente nos Estados Unidos, e era muito amigo pessoal do Barack Obama, ele teve um espaço muito grande. Então, quando terminou o governo, em 2018, ele lançou esse livro, A Revolução do... Acho que não tem nem em português, não foi nem traduzido. The Cost Benefit Revolution, que é a ideia dele, como isso... Ele mostra a experiência que ele teve no Reino Unido, faz uma pesquisa grande também da experiência britânica e mostra a importância que isso teve. Olha, vejam que o Lawrence Summers, que foi até reitor de Harvard e foi secretário de Tesouro americano, o elogio que ele faz ao livro logo na capa, diz que deveria ser um livro obrigatório para qualquer um que queira ser o presidente dos Estados Unidos. Realmente é um livraço, eu recomendo fortemente. Gentileza, pode passar. No Brasil, qual é a fundamentação jurídica para avaliar? Primeiro, gente, além dessa emenda 109, que é recentíssima, né, de 2021, a emenda 108 também, que é recente, que falam expressamente na necessidade de avaliação, mas desde a Constituição, dos termos originais da Constituição, isso já estava presente. Por exemplo, na função dos tribunais de contas, se fala que não se examinam as contas não apenas pelo critério de legalidade, mas também de legitimidade e economicidade. Então, como é que você vai falar em legitimidade e em economicidade se você não falar se não avaliar a política, né? Avaliar a política é da essência de se falar em economicidade e em legitimidade. Então, senão será uma palavra vazia a legitimidade, avaliar eficiência, economicidade, se não houver uma avaliação da política pública. É aí que você vai conseguir definir isso. Mas depois, na emenda 109, o pessoal disse que foi até um jabuti do bem, né? Porque não estava nem no projeto original, e o relator colocou, até o nosso, hoje, membro dos Tribunais de Contas também, do TCU, o ministro Anastasia, era o relator, colocou a avaliação de políticas públicas como obrigatoriedade, mas é na forma da lei. Essa lei até hoje ainda não foi aprovada. Então, isso não está nem implementado ainda, embora já seja uma sinalização que é importante, que é obrigatório fazer, mas ele disse que é na forma da lei, e a lei até hoje não foi aprovada. Pode passar, por gentileza. Então, no âmbito das instituições internacionais de controle, né, a Intosai, como disse, já tem essas ISAIs. ISAIs são esses guias, não sei se todo mundo sabe o que é isso, esses ISAIs são os guias que a Intosai lança com as orientações para os órgãos de controle, as instituições superiores de órgãos de controle, como fazer as suas auditorias, as suas fiscalizações. Então, tem várias ISAIs, a 100, 300, 3.000, sobre isso. Essas primeiras, esses ISAIs são sob autoria operacional, autoria de desempenho, como eles chamam lá, de performance, de desempenho.
e essa Guide 9020, que é especificamente sobre avaliação de políticas públicas, que é mais recente, ela foi liderada pelo Tribunal de Contas da França, e é mais recente, é do final de 2019. No Brasil, o Instituto Rui Barbosa traduz essas ISAIs, e a gente dá o nome de NBASP, Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público. Traduzimos tanto a 9020, que é sobre avaliação, quanto as demais, que tratam de auditoria de desempenho, auditoria operacional. Então, quer dizer, não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa que está na agenda internacional. Pode passar, por gentileza. E aí, né, eu acho que a grande questão que essa Guide 9020 traz, liderado pelo Tribunal de Contas da França, como falei, que ele procura diferenciar. Olha, eu estou falando de outra coisa, eu não estou falando de avaliação de programa, não estou falando de auditoria operacional. Isso é super controverso. Eu tive esse ano no IDI, que funciona em Oslo, que é uma entidade dos tribunais de contas mundiais, da Intosai, que trabalha fortemente nessas ISAIs, né? nessas guias da Intosai. Conversando lá com alguns técnicos, eu notei isso, Ana Carla, a resistência de alguns dizendo assim, olha, isso aí que estão dizendo, isso a gente já fazia. Esse Guide 9020 que o Tribunal de Contas da França liderou, não é bem novidade. Já existe isso, nas ISAIs anteriores já trouxeram isso, quer dizer, há uma disputa lá no próprio sistema, né, dos tribunais de contas internacionais, as instituições superiores de controle, sobre isso. Mas o fato é o seguinte, essa Guide 9020 está aí, está na praça, tem o aval da Intosai, e ela diferencia avaliação de política de avaliação de programa. E eu tive muita dificuldade, honestamente, para vocês, para conseguir entender a diferença. Depois de ler 2, 3 vezes e já falar em vários fóruns, discutir com várias questões, eu começo a dar razão ao Guide 9020. De fato, há nuances que tornam a avaliação de política diferente da avaliação de programa nos termos originais. É verdade que as avaliações anteriores, as auditorias operacionais, as auditorias de desempenho, muitas delas já tinham elementos de avaliação de política. Eles avançavam, né? Eles avançavam e chegavam a ser avaliação de política. Mas a rigor, nas definições, nas normas, elas eram menos, a rigor, menos abrangentes, né? Mais contidos que a avaliação de política pública. Então, basicamente, qual a diferença? A avaliação de política se refere a conceitos mais amplos. A avaliação de política você vai medir, pode passar, por gentileza. Vai medir a relevância e a utilidade do próprio programa e os impactos sociais, socioeconômicos mais amplos do que a avaliação de programa. A avaliação de programa, o SSAI 300, por exemplo, por que ela é mais restrita? Porque, na verdade, é o seguinte, olha, ela parte do pressuposto de algo que foi colocado. Digamos que colocar um exemplo concreto, eu acho que fica mais fácil de entender. Eu quero avaliar um programa e vejo lá o PPA, por exemplo, Luciano, vejo o PPA, por exemplo, pode ser um caso, que diz o seguinte, olha, eu quero construir 300 escolas e eu quero melhorar o meu indicador lá indicador do IDEB, sei lá, qualquer indicador de educação em 8%. Então, eu quero que a nota dos alunos seja 8% maior. Se hoje tiram 5,6, eu quero que a nota seja 5,8, por exemplo. Ok. E aí faço qual é o meu programa. Aí você diz a série de programas que você fez para atingir aquele sua meta, seu indicador. Vou aumentar, por exemplo, o salário dos professores em tanto 5%. Vou comprar tablet para os professores, para os alunos. Uma série de medidas. Ao final do período, depois de 1 ano, 2, enfim, no período que você definiu, você vai lá e olha, de fato, os alunos tiravam 5,5, agora estão tirando 5,8. Opa, ok, né? O programa, aí você olha o que funcionou, o que não deixou de funcionar, o que contribuiu, o que deixou de contribuir, e avaliou aquele programa. Pode ser uma coisa bem específica. Pode passar, por gentileza. Na avaliação de política, isso é mais amplo. Porque, primeiro, você vai olhar se aquilo que foi definido, aquela política que foi definida para ser avaliada, primeiro, se ela é útil. No sentido seguinte, olha, é de fato relevante, é útil aumentar a nota dos alunos de 5,5 para 5,8? Essa é a melhor política? Não deveria, por exemplo, ter outro tipo de política que seria mais útil do que aumentar de 5,5 para 5,8? Né?
caminho não deveria ser outro, e não esse. Quer dizer, 5.5 já é suficientemente bom, digamos que o máximo seja 6, para aumentar na margem aí de 5.5 para 5.8, eu vou ter que fazer um esforço tão grande que talvez não seja relevante. Talvez tivesse outras políticas, por exemplo, vou aumentar a universalização do programa, em vez de aumentar a nota média. Pode ser mais relevante do que isso. Então, quem vai fazer a avaliação de políticas públicas vai olhar aspectos mais amplos do que quem faz a avaliação de programa, dá aquilo como um dado. É um dado. Não vou discutir se deve ser outra política em vez daquela. Na avaliação de política, não. Eu posso ver se, olha, isso aqui é útil ou não é útil, né? Eu poderia ter uma coisa alternativa, faz parte da dimensão da avaliação de políticas. Então, se era necessária, se era útil, se era relevante, os instrumentos que eu utilizei. Passei de 5.5 para 5.8. Instrumentos que eu resolvi comprar tablets para os alunos. Gente, eu melhoraria 5.5 para 5.8 sem comprar tablet para os alunos. Outros instrumentos, até mais baratos, poderiam dar um resultado melhor do que esse. Então, a política que você escolheu, específicos, programas, se foram relevantes ou não, se poderiam ser escolhidos outros, né? Se eles eram necessários ou não. E os impactos socioeconômicos mais amplos que aquela política registrou. Olha, políticas alternativas poderiam gerar impactos maiores do que aquele que foi gerado, como eu acabei de dar um exemplo da universalização. Isso só é um exemplo, posso aplicar isso para a saúde, para a educação, enfim, qualquer área de atuação governamental. Mas o ponto central, e aí eu demorei um pouco a entender isso, mas eu acho que hoje está muito claro na minha cabeça, é que a avaliação de políticas ela é mais ampla nesse sentido do que a avaliação do programa. Porque o avaliador ele se dá o direito de até discutir prioridades, aquela prioridade é melhor ou pior, né? E se a política adotada e os programas adotados foram os melhores. Então, ele tem uma visão mais ampla nesse sentido do que a simples avaliação de programas, por gentileza. Então, a avaliação de programa a gente já tem tradição, né? Estava até falando com a doutora Maria Alice aqui há pouco, que outro dia a gente publicou, eu e o Gleison, né, um assessor meu lá do TCE do Ceará, um livro do IPEL, o IPEL publicou no final de 2018, 2019, por aí, um livro sobre avaliação de políticas públicas, e a gente publicou um capítulo que era sobre a avaliação de programas no Brasil. Naquela época não estava na minha cabeça nem muito claro a distinção. Ali eu estava entendendo como avaliação de políticas públicas no sentido lato, né, da palavra. Mas o fato é que é uma tradição grande. O TCU faz há muito tempo avaliação, auditorias operacionais, todos os tribunais de contas brasileiros, acho que o Rio Grande do Sul faz também, o Ceará faz, acho que todos fazem, né? Auditorias operacionais, que tem muito mais esse foco, como disse, das ISAI 300, 3000, que é da avaliação de programas do que de avaliação de políticas. Embora, como disse há pouco, muitos tenham avançado. Se você olhar na prática, muitos acabaram misturando um pouco, avançando. Em vez de ser uma avaliação do programa, era a avaliação das próprias políticas. Mas, de uma forma geral, se a gente for bem rigoroso, o que o Brasil tem bem, hoje, acho que uns mais, outros menos, uns tribunais de contas mais, outros menos, é uma tradição de avaliação. Estou parecendo o Lula, só bebendo água, né? Aqui é água. Eu acho que lá também é água. Então, avaliação de políticas públicas nos moldes definidos pela Intosai é novidade no Brasil. Então, essa avaliação de políticas públicas nos moldes da Intosai, de Guide 9020, é novidade no Brasil ainda. Eu soube, Marcílio, que o TCE de Minas Gerais fez uma resolução, né, tratando sobre isso. Acho que a gente, a liderança até do conselheiro Elvésio. Não sei se já fez alguma avaliação nesses moldes. Não sei, Licurgo, se já fizeram lá alguma nesses moldes. Acho que não, né? Já fizeram só a resolução e tal, regulamentação. Mas essa como disse, é a novidade que está engateando no Brasil, principalmente no âmbito dos tribunais de contas. Pode passar, por gentileza. Então, quais são os desafios? Primeiro, gente, é engraçado isso. Quando a gente fala em dado, fala em internet, fala em big data, em big computing, tudo isso é fácil de falar, bonito de falar e difícil de fazer na prática. É impressionante isso. Por exemplo, internet, todo mundo fala hoje da 5G, né? Super rápido, não sei o quê. E a gente, às vezes, tem um esporte nacional e fala mal do próprio Brasil. Essa internet não funciona, falha, não sei o quê.
eu contando experiências próprias, não foi ninguém me contou, esse ano eu tive 2 cidades que são cidades extremamente avançadas do ponto de vista tecnológico. Fui fazer dar uma palestra, uma live, e nas 2 cidades, uma foi Barcelona, que é uma das cidades mais inovadoras do mundo, simplesmente não funcionava a internet. Funcionava, de repente caía. Em Barcelona, que é uma das cidades, um dos polos de inovação do mundo. E outra foi Frankfurt, que é a mesma coisa. No hotel, pelo menos, não funcionava. Puxa vida, é uma cidade no centro de Frankfurt, bem pertinho do Banco Central Europeu, não funcionou direito, caía e tal. Então, a gente está, para ser realidade, faltam 6 minutos só? Acho que o tempo passa ligeiro. Aí, como na prática é difícil essa parte de Big Data e Big Computing. Teoricamente, isso é muito bacana, professora Fátima, mas na prática a gente vê que tem muita dificuldade. E esse conceito novo, eu falava muito em Big Data, não sei se você já ouviu falar nesse conceito, Big Computing. Estou perguntando para vocês, porque para mim é novidade. Pouco tempo que eu aprendi sobre isso, eu falava muito sobre isso, sobre Big Data. Mas Big Computing é toda a estrutura necessária para que o Big Data funcione, não é? E não é trivial, porque você precisa de software, precisa também de hardware, capacidade de energia gigantesca, muitas vezes, né? E de pessoas altamente qualificadas, hardware, software, energia elétrica, eu estou falando, e de pessoas altamente qualificadas. Às vezes você tem uns dados, tem um Big Data, né? Esse ritmo que está indo, outro dia eu estava lendo um artigo recentíssimo, você não vai conseguir, não adianta ter o dado, ter um Big Data, mas você não tem um Big Computing, a capacidade de processar esses dados, né? Não tem a estrutura necessária para que esses dados que estejam disponíveis. A disponibilidade de dados, gente, parece também uma coisa trivial. A gente vive falando, gente, olha, a gente está na era do acesso à informação, tudo é online, não sei o quê. Gente, vá trabalhar com dados na prática. Eu trabalho com dados há muito tempo, desde os anos 90, quando eu fui do IPE, eu trabalho com dados assim. Sempre trabalhei muito. E parece que a gente pensa, agora está tudo muito mais rápido, está tudo na internet. Vá trabalhar de fato, você vê como é. Os dados, eles são inconsistentes entre si, não se somam. Quem quer trabalhar agora lá no IRB, a gente está se propondo a fazer um monitor fiscal nacional. Parece uma coisa até óbvia, né? Dados triviais do nosso dia a dia, que é receita, despesa, endividamento. Gente, é uma dificuldade enorme. Os dados, não teria que sair, não é tudo online hoje em dia? Os dados só saem 2 em 2 meses. 2 em 2 meses. Agora o ministro Gilmar Mendes constituiu uma comissão de experts para trabalhar, para estudar federalismo no âmbito de 2 ADIs que ele está relatando lá. E eu faço parte dessa comissão. E a gente está... Porque a história lá é o seguinte, houve aquelas leis complementares, as leis complementares, 192 e 194, que alteraram o ICMS dos estados. Pois bem, qual foi a perda de arrecadação que os estados tiveram efetivamente? Quais são as compensações que devem ser dadas para os estados, se for dar a compensação? Então, você precisa de dados para isso. Você pensa que os dados estão disponíveis facilmente? Era para ser óbvio, não é isso? Dados de arrecadação, dados, qual foi a perda? Se tem isso. Quer dizer, falar em Big Data, em Big Computing, na prática, quando a gente vai realmente trabalhar, vê que não é bem assim como a gente pensa. Depois, a escolha da metodologia correta, claro, também. Para evitar a parte de baixo, já é o viés do analista. Quem trabalha com dados há muito tempo, você conhece essa expressão que diz o seguinte, a gente tortura os dados até eles confessarem, né? Então, quer dizer, eu sou um pesquisador, eu quero provar que aquilo ali... Então, eu começo a criar um modelo que eu tiro... mas tira esses dados aqui, são outliers, tira aqueles ali, não, usa um modelo diferente, se você usar aquele modelo... Então, jocosamente, as pessoas falam, quem trabalha com dados, fala isso, torturar os dados até eles confessarem. Então, essa visão de que a pesquisa, o analista que avalia políticas públicas, o analista vai ser neutro, que ele vai... Não é bem assim. Então, essa aqui é uma questão. Daí também a importância dos tribunais de contas nessa história toda. Por gentileza, pode passar, por favor. Quer dizer, não estou terminando não, mas eu vou apressar. Mais 5 minutos, tá bom? Então, a visão contemporânea da avaliação de políticas públicas. Foi-se o tempo que se considerava o seguinte, olha, gente, não tem jeito. Eu achar que a política pública, o avaliador, é aquele sujeito asséptico, que não tem interesse, que vai avaliar da forma científica, como se fosse um cientista. Se nem o cientista é assim, porque até o cientista tortura dados, né, como se diz por aí, jocosamente. Imagine quem avalia, por exemplo, eu sou um governo, eu sou um prefeito, sou um secretário, fiz uma política pública.
estou avaliando os termos da emenda 109. Qual é o meu interesse, gente? É dizer que a política foi boa, não é isso? Né? Então, vou descartar aquilo que não foi tão bom, vou valorizar aquilo que foi melhor para chegar a conclusões que me interessam. Né? Então, hoje se reconhece, olha, a avaliação de políticas públicas não tem jeito. O ser humano tem interesse sempre. Então, ela é parte do processo político. Assim como formular é parte do processo político, implementar é parte do processo político, avaliar também é parte do processo político. Então, já reconheço isso. O que se espera é o seguinte, que ele seja honesto, no sentido que a avaliação dele seja, no método científico, seja falseável. Alguém possa fazer também aquela avaliação. Coloca os dados à disposição. Se a doutora Maria Alice, que está na universidade, quiser fazer também, a avaliação que o prefeito lá fez, de Fortaleza ou de São Paulo fez, ela possa reproduzir, para dizer, olha, mas é porque ele esqueceu isso aqui, ou deu muito peso para aquilo, né? Ela fazer com os próprios critérios dela. Vocês exigem honestidade nesse sentido, né? E aí, por isso que o papel do Tribunal de Contas, ele poderia ser um avaliador neutro. Já que o Tribunal de Contas não tem interesse, porque, diferentemente do gestor, não foi ele que implementou a política. Não é? Ele é apartidário. Ele é independente, uma das coisas mais importantes, é independente do governo atual, do momento, do incumbente. Né? Então, ele poderia ser um avaliador neutro. Talvez neutro seja uma palavra muito forte, mas um avaliador sem um interesse imediato. Até isso é difícil, porque a gente sabe que quando a gente começa a se interessar por política, eu vi isso muito na Câmara, é muito engraçado isso, senhora Ana Carla. Na Câmara, eu vejo agora nos tribunais, doutor Marcílio. O jeito começa a se interessar por educação, por exemplo. O cara é conselheiro do Tribunal de Contas, começa a se interessar por saúde, por educação, um tema qualquer, bacana, excelente. Mas daqui a pouco o sujeito deixa de ser um avaliador neutro e vira um militante. Vira um militante da educação, da saúde, do tema qualquer, da infraestrutura, do saneamento. Né? E aí, como militante, deixa de ser neutro. Passa a ter um viés de querer dizer que aquilo deu certo, que vale a pena investir naquilo e tudo mais. Não, nem ocupar o lugar, de que deixa de ser neutro no sentido de que passa a ter, sabe, interesse também. Quer dizer, então, por isso é que... Agora, não dá para dizer que é a mesma coisa de um secretário, né? No sentido que ele pode... ele é independente, mas... Pode passar, por gentileza. Como? Exatamente, é. Então, a vantagem comparativa do Tribunal de Contas sobre os demais avaliadores de política, embora todos possam avaliar, e aquela emenda 109, eu sempre ressaltar isso, gente. A emenda 109, ela não é dirigida aos tribunais de contas. Ela é dirigida ao gestor. Quem tem a avaliar é quem faz a política. Os tribunais de contas já poderiam avaliar pela própria Constituição, né? Porque a economicidade, a eficiência, a legitimidade, já poderiam avaliar. Então, por que ele tem vantagem comparativa? Independente, como todos sabemos, apartidário, né? Competência para requisitar dados. Muitas vezes o avaliador não tem, o tribunal tem competência para requisitar dados, informações, e tem experiência pela atividade dele, julgar contas, fazer fiscalização, experiência com a administração pública. Ele sabe o que é que ele está tratando, né? Então, ao fazer isso, ele vai contribuir para o debate democrático, mas, claro, sempre, professor Ana Carla, como chamou a atenção há pouco, jamais vai substituir o gestor público. Essa é a história da humildade que estava falando no começo, né? Essa visão da avaliação de hoje em dia, com muito mais humildade. Jamais, pode passar, por gentileza, substituir o gestor público. Então, como avaliar a política pública? Aí eu tenho que apressar aqui, porque realmente... como avaliar a política? Aqui eu falo uma série de coisas como avaliar, a importância disso, os passos, né, que a Intosai traz e outras instituições trazem, que já avaliou políticas públicas. Aqui é apenas um guia. Pode passar, por gentileza. O que se deve evitar, por exemplo, uma política pública ampla demais. Eu não vou avaliar, gente, a política de saúde ou a política de educação. Isso é amplo demais. Da política de educação, eu vou avaliar uma coisa específica. Por exemplo, a educação de crianças do ensino fundamental, o programa de alfabetização na idade certa. Lá no Ceará tem um programa que foi muito bem sucedido no mundo inteiro. O programa de vacinação contra a Covid. Né? Essa é uma política específica. Não pode ser uma política ampla demais, porque senão você vai se perder. Você não vai dar resultado. Mas também não pode ser coisinha demais, uma coisinha pequena. Que aí o Tribunal de Contas ele vai fazer 4, 5 avaliações por ano, no máximo. Ele vai avaliar uma política irrelevante, uma política sem impacto, uma política pequena demais, não é? Também não tem sentido. Tem que ter uma política que seja abrangente o suficiente, mas não seja abrangente demais para que tenha um resultado. As pessoas sintam um resultado. Pode passar, por gentileza.
E aí olhar, claro, os impactos de curto prazo, de longo prazo, médio prazo, impacto inesperado. Isso aqui é fundamental, gente. Queria até sublinhar isso aqui. Correlação não é causalidade. Para quem trabalha com dado há muito tempo, como é o meu caso, parece uma trivialidade, uma obviedade. Mas para quem não é, principalmente o pessoal da área de direito, confunde demais gestores públicos, causalidade com correlação. Correlação é quando as variáveis elas caminham juntas. Às vezes caminham juntas não quer dizer que uma provocou a outra, uma causou a outra. Então você faz políticas erradas porque acha que confunde correlação com causalidade. Eu gosto de dar sempre um exemplo assim, prosaico e até um pouco engraçado, que eu digo com os meus filhos que não vou mais à igreja em frente à minha casa, a igreja do Líbano, que é em frente à minha casa, porque a igreja, ir para a igreja envelhece as pessoas rapidamente. Porque lá, basicamente, na igreja tem pessoas, 90% são pessoas com mais de 70 anos. Claro que, obviamente, não é a igreja que está envelhecendo as pessoas, mas se você se olhar assim, muitas vezes é isso, você vai achar que ali é só correlação. Por que as pessoas mais velhas vão? Tem mais tempo, né? Às vezes vão ficando mais perto avançando na vida, vão ficando mais religiosas, mais tementes a Deus, enfim, e aí por isso é que elas vão para a igreja. Então, é correlação, não é causalidade. E é isso toda hora, tem 1000 exemplos aí, os livros, os textos trazem 1000 exemplos, a gente vê na prática. Mas parece óbvio para mim, mas eu vejo toda hora gente confundindo causalidade com correlação, achando que uma coisa causou a outra. Não foi só correlação. Também, por exemplo, é uma coisa interessante, político, essa história de tablet. Muitas vezes um gestor resolve entregar tablet para todos os alunos, e aí depois o resultado da educação melhorou, né? 5,8 para agora é 6 a nota dos alunos. Foi o tablet. Aí ele fez, o tablet com sucesso e tal. Mas o tablet teve impacto nenhum. Sem tablet o resultado seria o mesmo. Às vezes o tablet tem atrapalhado, porque os alunos ficaram olhando ali Instagram e rede social, e até atrapalhou os alunos. Mas o gestor, como ele gastou dinheiro, muitas vezes, de forma legítima ou não, porque às vezes foi um lobby para comprar tablet, não sei o quê, então ele vai insistir que aquilo ali, olha, comprei tablet, melhorou, mas não foi, quer dizer, não teve causalidade, não foi aquilo que causou, sem aquilo, o resultado seria o mesmo. Pode passar, por gentileza. Então, isso aí também, né, antes da política ser feita, ao mesmo tempo, quando ela está acontecendo, ou depois que ela acontece, para dar os resultados, ex ante, concomitante. Tem vários elementos para falar disso, mas já adiantado, por gentileza. Pode passar. Não vou falar sobre isso, não. Pode passar, por favor. Sim. Essa parte final, eu acho que tem um anterior, não? Tem não? Isso, é. Tinha passado, mas lá não tinha ido. Então, acho que... Não, eu acho que... Não, isso aí já no final. Isso, o próximo. Então, acho que também chamar a atenção disso. Avaliação, gente, não é auditoria. A Intossai chama muita atenção para isso. Avaliação não é auditoria. No programa ainda era auditoria operacional. Aqui nem isso. Avaliação não é auditoria, no sentido que, olha, não tem sanção envolvida, tem que ter relação de confiança entre quem está avaliando e quem está sendo avaliado, para fornecer os dados, para fornecer as informações, para receber os feedbacks. E no final, não é para apontar o erro, apontar problemas, não. É no sentido de contribuir, de colaborar. Isso é uma coisa muito importante. Vou passar, por gentileza. Então, metodologia e avaliação de políticas públicas. Sim, isso é importante também. Há muito preconceito no Brasil sobre essa história de usar experts de fora, especialistas de fora dos tribunais de contas. Até um movimento corporativista contra isso. Mas eu vejo no mundo inteiro, eu vi isso no General Accountability Office, é muito comum. Eu vi no Tribunal de Contas da União Europeia também, é muito comum você trazer especialistas de fora, porque o Tribunal de Contas entende de tudo, ele tem que entender de política de educação, de saúde, né? Os nossos técnicos entendem de contabilidade, entendem de LRF, mas não entendem política de saúde e educação. Então, contratar consultores de fora é importante também, pode ser isso, avaliações qualitativas, enfim, pode passar, por favor. Estou preocupado já com o horário aqui. Agora, só para finalizar, essas novas tecnologias podem ajudar. Dados, como se diz, dados são essenciais para uma boa avaliação, né, gente? Sem dados fica só uma coisa impressionista. A contribuição é exatamente essa. Então, Big Data é muito importante, porque o que era impossível, eu lembro quando eu comecei a trabalhar isso nos anos 90,
Você tinha os dados lá, você saía colocando no Excel, né? Você mesmo digitando no Excel, ou às vezes você conseguia um estagiário para digitar no Excel, mas num número muito limitado de informações. Hoje, uma série de informações que antes não eram utilizadas podem ser utilizadas, por exemplo, na política de segurança pública. Um telefonema que alguém dá para 190 é uma informação, é um dado. Uma câmera, né, que está filmando aquela rua ali, está vendo as ocorrências que acontecem naquela rua, é um dado também. Aí você sabe, olha, para fazer a política pública, para avaliar a política pública, tem uma quantidade de informações, de dados, muito maior que tinha antes. Né? Por isso que é Big Data. Então, eu sei que naquela rua, naquele bairro, naquele horário, que antes era impossível, e online, né? Está acontecendo ali, já está indo para uma central de dados para avaliando, permitindo avaliar a política pública, direcionar, olha, eu tenho que colocar mais força de segurança no bairro X, no bairro Y, no horário X, no horário Y, determinado tipo de abordagem tem que ser essa, não aquela, né? Tudo isso, dados que não existiam antes e hoje são dados disponíveis. Essa parte de, por exemplo, sensores nos carros, avaliando até questão de pavimentação das ruas, as ruas que estão pavimentadas e que não estão. Tudo isso também o Big Data proporciona. E o Big Computing, que é o que dá o suporte ao Big Data. Sem o Big Computing, sem uma estrutura de computação, como falei há pouco, muito robusta, esse é um grande desafio hoje, como falei no começo, o Big Data ele está chegando ao seu limite. Né? Isso é uma questão no mundo inteiro. Eu estava vendo um artigo que o país mais avançado nesse campo é a China, no Big Computing, para conseguir dar conta de realmente ter efetividade no uso do Big Data. Pode passar, por favor. Pode passar aí a definição, só a definição do Big Data, acho que todo mundo já conhece, do Banco Mundial. Também inteligência artificial para ajudar, né, algoritmos, o uso de inteligência. Essa é uma expressão que eu coloquei aí. Não é um cara qualquer, é o presidente da Associação Britânica para o Avanço da Ciência. Ele diz, olha, eu achei interessantíssimo você falar, me surpreendeu isso. Ele diz que a inteligência artificial é mais importante que qualquer outra questão que a humanidade esteja enfrentando no momento. Ele diz que é mais importante que mudança climática, do que pobreza, do que terrorismo, do que pandemia e resistência a antibióticos. Né? Ele é entusiasta, super entusiasta, mas se não tiver cuidado, a tal da super inteligência artificial vai controlar o ser humano. Parece aquela história, aquelas distopias que aqueles filmes, aqueles livros de distopia, mas esse cara não é um cara qualquer, não é um escritor de ficção científica, é um cientista importantíssimo no Reino Unido que fala sobre isso. Pode passar, por gentileza. Então, essas possibilidades, só para concluir agora, professora, possibilidade de trabalhar com fontes de dados muito variadas, né? Variabilidade muito grande, volume muito grande, que era impossível antes. Então, isso pode ampliar a qualidade da avaliação, qualidade da implementação das políticas públicas, ver nuances que você não via antes, é possível com o Big Data, com o Big Computing, com a inteligência artificial, com o uso desses algoritmos. Pode também identificar melhor as correlações entre variáveis que antes você nem via que acontecia, causalidade, que era impossível você descobrir antes, e agora com essa quantidade de dados muito maior do que era 10, 20 anos atrás, como falei, é possível. E distinguir variáveis relevantes e variáveis irrelevantes, que políticas têm impacto, que realmente tiveram impacto ou não, exatamente porque como a quantidade é muito grande de dados, o volume é muito grande, eu posso ver nuances, posso chegar a conclusões que antes não conseguia ver. Por favor. Então, aqui para concluir, não é panaceia, mas pode contribuir significativamente, né, com todos os cuidados que procurei enfatizar aqui, para melhorar as políticas públicas, para avaliar as políticas públicas. Obrigado, gente.